como toda semana eu venho aqui na M, para a gente divulgar o que vai rolar no Calçadão, os eventos todos. Mas essa semana eu também não poderia deixar de falar com a Bel, que todo mundo já conhece, que cuida da biblioteca com muito esmero, bibliotecária de primeira, sempre fazendo eventos, sempre prestigiando os livros e os leitores, né? Valorizando os livros e os leitores. Aí, o que aconteceu? No último evento da Festa Junina, ela teve a ideia de a entrada fosse um litro de leite, uma bolacha, para doar para a Casa de Acolhimento Barreto. Então, nós estamos aqui para falar, para agradecer, né, Bel? Então, eu acho que, como sempre, o pessoal de Mococa é muito recíproco em tudo que a gente promove. E como clube, com a diretoria, o Marcos Paulo também, nós resolvemos que pediria o leite e a bolacha para a gente doar lá para a Casa de Acolhimento de Mococa, né, que fica em Barretos, que todo mundo sabe que é uma ajuda assim, espetacular para as pessoas necessitadas. E o sócio foi muito carinhoso e está aqui a prova disso, vocês podem estar filmando. Agora, olha, tem bolachas doces, salgadas, leite, teve gente que trouxe até óleo, trouxe outros produtos também. Você tem ideia de quanto que arrecadou, Bel? Então, acho que foi uns 480 litros de leite. E bolacha doce, bolacha salgado. E mais uns mil itens aqui. Acredito que sim. 1000 itens. Olha só, gente, bacana. Vamos agradecer, parabenizar todo mundo que esteve aqui, que foi sócio, foi não sócio, teve todos os... A entrada foi realmente uma bolacha, um leite, então teve a participação maciça do pessoal. Com muito carinho, a gente quer agradecer. Obrigada a todos. Obrigada a você por ter tido essa ideia. Olha só, gente, e bolachas boas, viu, de qualidade, olha, muito bacana. O leite, olha que bacana, leite em pó, Mococa, tem de todas as marcas, mas tem o nosso também. Aí, ainda, além de tudo, movimenta a nossa economia. E olha só, gente, o que marca o trabalho da pessoa, né? Às vezes marca por eventos, por história que ela vai traçando, né? Por ideias que você fala, nossa, como que vai conseguir concretizar? É o caso do presidente da M. Olha, vou te falar, do jeito que você trabalha, ele não vai ter tempo de cuidar tanto da M. Ele veio com uma ideia que eu aprovei, assim, nota 10. Ele está implantando, vai fazer parte do calendário da M, um festival de inverno. Queria que você falasse sobre isso. André, conta pra gente, qual que foi a tua ideia? Nossa, o tempo não é fácil, mas a gente administra, né? Tem que dar um jeito. Mas, enfim, o festival de inverno, ele surgiu da necessidade de ter algum calendário cultural. A gente já via que era uma deficiência, né? A deficiência não é só aqui no clube na questão da cultura. A gente entende que isso é uma deficiência nacional. A gente sabe que há pouco investimento na educação e pouco investimento no esporte, né? Então, daí nasceu a necessidade de se fazer um festival de inverno. A gente sabe também que junho e julho são meses de menor frequência no clube devido ao inverno. Mas é período de férias também, né? Então, daí que surgiu a grande ideia de pegar e unir eventos que já tinham no clube esportivos e agregar a alguns eventos culturais para que a gente pudesse ter aí 2 meses de movimento e de integração das crianças, dos jovens e dos pais dentro do clube também. Em relação ao esporte, o que a gente fez? A gente já tinha algumas agendas esportivas e a gente reuniu essa agenda no mês de junho e julho. Então a gente está tendo torneio de tênis, a gente está tendo torneio de biribol, a gente está tendo torneio de futebol, a gente teve o badminton, que foi um sucesso também. Gostaria até de deixar aqui a parabenização para a equipe do Esquerda, em parceria com a Prefeitura, mais uma vez. Então, foi um evento muito bem visto por quem veio e para quem visitou Mococa. Várias modalidades. Agora, e na parte cultural, que eu estou percebendo que você está tendo um empenho maior, né? A parte cultural, ela é a inovação, né, nesse projeto. Então, a gente está com a ideia de trazer nessa parte cultural um concurso de literatura, né, que é poesia, conto. Dentro dessas categorias também, da poesia, do conto, existem as categorias de idade também, para que o sócio e o não sócio participem. Legal. Nós somos filiados, né, ao Sindiclube.
Então, a gente tem um concurso já, do qual o associado pode participar. E essas poesias elas vão ser levadas ao Sindiclube e lá elas receberão premiações se atingirem aí a nota desejada. Mas o não sócio também vai participar, que a gente fez um trabalho junto com as escolas para fazer essa união dentro do clube, para que o clube possa servir, né, de palco nesse sentido da educação. E eles também vão ser premiados, inclusive é um trabalho de inclusão social, conforme a premiação que esse não sócio atingir, e se ele se destacar, ele terá o direito de frequentar o clube durante 6 meses, e se tiver o interesse de se tornar sócio, não pagará a joia. Então a gente está preocupado também com esse... Nossa, você está juntando tudo, né? Legal. Então a questão literária ela foi o ponto inicial desse projeto cultural. Junto a isso, a gente está tentando trazer artistas plásticos para fazer a exposição de pinturas aqui também. A gente está tentando ainda, acredito que a gente consiga trazer uma peça teatral para ser apresentada aqui também, ou no Teatro Municipal. Nós conseguimos também trazer a Orquestra Sinfônica de São João da Boa Vista. A jazz sinfônica, né? É isso, com o maestro Agenor. Pode ser apresentado aqui ou pode ser apresentado no teatro também. A gente está verificando as possibilidades. E a gente tem também, a gente quer implantar também as questões de recreações. Então a gente está querendo trazer aí um concurso de pipa, alguma coisa de artes plásticas e alguma coisa sobre algumas brincadeiras aí que são mais, vamos falar, um retrocesso aí um pouco. Eu acho importante falar também, dentro dessa agenda cultural que nós estamos estabelecendo para o mês de julho, a presença da Filarmônica Mocoquense. Então a Rita também está em contato com eles, nosso departamento cultural, através do Marcos, e a gente tem a intenção também de trazer a apresentação da Filarmônica, e ela deverá acontecer na feijoada que nós vamos fazer também, que está dentro desse calendário, né? Assim como teve a festa junina também, onde a gente vai distribuir o diploma de honra ao mérito para os vencedores, e a gente gostaria que a Filarmônica participasse nesse dia, que vai ser um sábado, e nesse sábado vai acontecer um samba logo após a apresentação da Filarmônica, junto com a feijoada, né? Agora, tudo isso, Cida, acontece dentro de uma realidade financeira, né? Claro. O clube é uma empresa que deve ser administrada com muita responsabilidade e seriedade. Tudo isso custa para o clube fazer, né? A gente busca parcerias, em alguns casos a gente consegue, e em outras situações a gente tem que subsidiar isso. Então, dentro da nossa realidade física e financeira, a gente tenta fazer com a melhor qualidade possível. A gente está lançando um jornalzinho semestral também, vai ser lançado agora em julho, né? Desses 6 primeiros meses, para que o associado possa ter conhecimento do trabalho que a diretoria vem fazendo. É bom que dá transparência, em prol do clube, né? Em benefício ao associado e com muita transparência também. E nós estamos à disposição aqui na nossa sala para receber sugestões, críticas e aceitar as críticas, né? Porque nós somos todos humanos e estamos sujeitos a errar. A gente tenta fazer o melhor possível e acredito que estamos conseguindo, mas estamos aqui para escutar também. E olha esse julho como vai ser eclético. Para vocês terem uma ideia, além da apresentação da Orquestra Jazz Sinfônica, vai ter um baile country, né? A gente está fazendo baile country também, que entra, né, dentro desse nosso circuito cultural. Aproveitando também o gancho da festa junina, né? Tem alguma coisa a ver com o inverno também. Então a gente tem a orquestra, a gente tem o baile country, a gente teve a festa junina, né? A gente vai ter o samba no dia da feijoada. Então tá eclético para todos os gostos, né? Então quem quiser participar. Agora, eu sei que você é muito discreto, muito organizado, mas você vai ter que me contar uma novidade. Eu quero saber, quero contar na tenda, quero contar agora. A pergunta que não quer calar. E o baile havaiano? Bom, o baile havaiano a gente está trabalhando há muito tempo já. É um evento que tem que ser trabalhado com antecedência, assim como o troféu Chico Piscina tem que ser trabalhado com muita antecedência. Então, são 2 eventos de extrema grandes eventos para Mococa e para a região. Então, realmente, a gente está trabalhando de uma forma discreta. Mas esse ano a gente tem aí grandes novidades. Eu acredito que o baile pode ressurgir com uma energia muito boa, com bandas com renome. É verdade que terá 5 atrações? E esse ano a gente vai ter 5 atrações no baile havaiano. Então a gente vai ter no ambiente do
do Salão Social nós teremos 2 atrações, no ambiente das piscinas 2 atrações e no Bar Retrô a gente terá mais uma atração. Mas a semana que vem a gente vai divulgar, porque vai começar a vender ingressos em 4 vezes o cartão. Quer dizer, quem comprar em julho paga em 4 vezes, quem comprar em agosto pode pagar em 3, quem comprar em setembro em 2, agora quem deixar para outubro... Aí, pagar a vida. uma vez, de preferência, compre com antecedência, porque a expectativa é muito boa. Quando vai ser? É dia 17 de outubro. Então põe na agenda aí também, gente, 17 de outubro. Tá. Gostaria de aproveitar a oportunidade mais uma vez de te agradecer pelo apoio, pelo trabalho, tá? Você é sempre muito bem-vindo aqui no clube. Obrigada. Olha aqui, gente, eu tô sempre dando dica boa de Mococa, da nossa região, e dica boa do que pode acontecer um pouquinho mais longe, principalmente quando tem gente de Mococa envolvida. Olha que o Candim tá envolvido, vendendo, forró da lua cheia, todo ano eu vou, todo ano eu volto feliz, volto contente, que é de qualidade. Olha esse ano, gente. Começa na sexta, termina domingo. Tem Seu Jorge, Zé Cabaleiro, Titãs, André Toshi, Binegão. Muito bacana, hein? Muito bacana. Quem tiver fim de ingresso, é só ligar, a gente leva a domicílio. Que você já conhece, eu sou suspeito de falar, mas você está dando a dica. É muito legal. E de 26 a 28 de julho, quem tiver fim, ingresso para camp, R$220, que não aumentou ainda, e ingresso só para o sábado também eu tenho. Então, qualquer coisa é só ligar. 997768014. 977-8014. Quem entra no site oficial lá do 25º Forró da Lua Cheia, olha, Jubileu de Prata, vê lá o nome do Candim representando Mococa, vendendo ingresso pra gente. Tem muitas caravanas sendo formadas, você pode formar a sua também. Eu sou o Fernando, eu tô ligado na tenda da fita.